Bom dia, minha gente, bem-vindo, bem-vinda a esse devocional sobre uma mensagem de Deus para a sua vida. O Senhor disse a Caim: "Por que você está furioso? Por que se transtornou seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fazer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo." Gente, tem uma mensagem de Deus para a sua vida. Deus está falando para você. Por que você está tão triste? Por que você está tão furiosa? Por que você está tão bravo, tão brava com Deus? E Deus está te perguntando por que você está tão furioso. Gente, Deus sabe a razão pela sua irritação, Ele sabe, mas Ele quer ver se você mesmo ou mesma sabe a razão. E é por isso que Ele pergunta por que você está furioso. O problema é que se nós não tratamos da nossa ira, se não descobrimos a causa ou a raiz da nossa própria fúria, vamos acabar pecando como Caim fez. O pecado de Caim foi que ele matou o irmão dele, e a maioria de nós não cometemos o pecado de assassino, mas também tem outros pecados que também Deus considera como se fosse assassino, como falar mal do seu próprio irmão, fofocar, falar negativamente, criticar as pessoas. Deus está falando: não peque, não cometa esses pecados contra seu irmão. Deus confrontou o pecado de Caim, ele deu a Caim a chance de se arrepender. E Caim tinha a escolha. Ou ele podia se arrepender, ou ele podia pecar. Mas o diabo estava à porta. Ele podia ter optado por dominar o pecado e escolher o caminho de Deus, mas ele não fez isso. Ele escolheu o caminho do diabo e ele pecou. Para tratar da nossa própria ira e fúria, nós precisamos fazer a pergunta para nós mesmos: por que estamos irados? Para descobrirmos a raiz para nossa ira para tratar disso. E como Caim poderia ter dominado o pecado? Da mesma maneira que Jesus fez, vivendo em obediência a Deus. O pecado e o diabo não têm nada sobre você se você vive em obediência à palavra. O pecado poderia aparecer na vida como tentação para cada um de nós, mas nós temos que verificar que essa porta está fechada. Mas Caim não dominou o pecado, permitiu que o ódio, a traição e a ofensa entrassem pela porta da frente da vida dele. Caim se levantou e matou seu irmão com fúria, mas ele começou tentando servir a Deus. Ele levou um sacrifício para Deus, mas isso não agradou a Deus, porque ele não se esforçou o suficiente para o Senhor. Quer dizer, ele não obedeceu a palavra de Deus. Deus já tinha ensinado para Abel, Caim, Adão e Eva que o sacrifício que ele queria era um animal, era uma vida sacrificada para ele. Mas Caim desobedeceu esse mandamento de Deus e levou plantas e legumes. E Deus está falando para você: gente, não deixe que a ira te controla. Você tem que dominar o pecado. Você tem que descobrir o porquê da sua fúria e sua irritação. Entregar isso para Deus e viver em obediência à palavra de Deus. E fechar a porta ao diabo. E não pecar contra Deus e contra seu irmão. Nós precisamos ter domínio próprio. Nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus para não deixar o diabo e o pecado dominar a nossa vida. Vamos orar. Pai santo, Pai maravilhoso, Pai justo, Pai fiel, Pai todo-poderoso. Pai, muito obrigada, Pai, pelo teu amor na minha vida. Muito obrigada, Pai, pela tua presença aqui nesse lugar na nossa vida. Pai, te glorificamos, te exaltamos, Pai. Oh, Pai, obrigada pela tua palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos guarda, que nos direciona, que nos mostra o caminho da tua verdade. Pai, nos mostre, Pai, quais são os pensamentos mais íntimos do nosso coração. Nos mostre, Pai, qual é a causa e a raiz da nossa ira. Nos ajude, Pai, a dominar o pecado. Nos ajude, Pai, a viver em obediência à Tua palavra. Nos ajude, Pai, a nos entregar
cada vez mais, totalmente a Ti, Pai. Nos ajude, Pai, a não pecar contra Ti e contra o nosso irmão. Nos ajude, Pai, a vigiar com todos os nossos pensamentos. Nos ajude, Pai, a ficarmos alertos, Pai, às causas no nosso coração, a Tua verdade, Pai. Nos ajude, Pai, a buscar o fundo do nosso interior, o fundo do nosso ser, para sabermos as causas e as raízes e para entregarmos tudo que nós temos em nós a Ti, Pai. Nos ajude, Pai, a não pecarmos contra Ti, mas nos ajude, Pai, a viver no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a viver na Tua paz e no Teu amor, Pai. Eu peço, Pai, a vitória na vida do irmão que está lutando contra a fúria, que está lutando contra o ódio, que está lutando contra a tentação de pecar contra Ti e contra o seu irmão. Pai, nos ajude a termos a vitória em Ti, Pai. Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu sei que tem alguém que você conhece que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com essa pessoa. E se inscreva no canal. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.